Aleluia, glória a Deus. Querido, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa noite, amém? Eu vou aqui pregar uma palavra que Deus já tinha trabalhado no meu coração um tempo. E eu já trouxe essa palavra para os jovens daqui da nossa igreja. E eu quero fazer uma pergunta para você, no qual quem aqui queria resposta dessa pergunta? Mas eu vou perguntar. Quem aqui, querido, gostaria de ter um bom futuro que Deus já preparou? Quem gostaria? Levanta a sua mão aí. Mais ou menos a metade da igreja. Deixa eu perguntar de novo, acho que você não entendeu. Você não entendeu, mas eu vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria de ter um bom futuro que Deus já preparou? Aleluia, glória a Deus. Meu amigo, é igual o Silvio Santos diz de mim, dinheiro. Eu quero ver quem não quer, querido. Só que esse bom futuro depende mais de mim e de você do que de Deus. Querido, Deus, Ele já escreveu algo ao meu respeito, Ele já escreveu algo ao seu respeito. E você não se engane, Deus, Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Querido, olha só, Deus, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos a coroa da criação de Deus. Agora você imagina se Deus não tem algo bom para mim e para você. Só que depende da gente, querido. A partir do versículo 17, versículo 18. Querido, Provérbios, foi Salomão que escreveu, o homem mais sábio que passou nessa terra. Ele tem alguma coisa para nos ensinar nessa noite. Salomão, Provérbios 23, 17 e 18. Tem algo para você nessa noite, querido. Você está no lugar certo. Amém? Pode se colocar que diz em reverência a palavra do Senhor. Querido, eu gosto aqui da minha versão, que diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todos os dias, porque deverás um bom futuro para você, e a sua esperança não vai falhar. Assim diz a palavra do Senhor. Pode se assentar, querido. E Salomão aqui, querido, ele está dizendo que tem algo que pode estragar, que pode minar o bom futuro que Deus tem preparado para nós. Aí Salomão cita, olha, não tem o teu coração inveja dos pecadores. Mas você pode dizer, mas eu não tenho inveja dos pecadores. Querido, mas não se resume somente nisso. Salomão poderia dizer, olha, não tenha o teu coração a avareza, não tenha o teu coração, apegado ao dinheiro, não tenha o teu coração o rancor, não tenha o teu coração o ódio, não tenha o teu coração, querido, essas coisas que pode estragar, que pode a rejeição, a avareza, tudo isso que eu falei, querido. E uma história muito interessante, que está lá no Salmo 73, você pode ler depois, o Salmo 73, ele é muito interessante, que vai contar a história de um justo que está sofrendo com a prosperidade do ímpio. Olha para você ver um homem cheio de Deus, um homem que é levita na casa de Deus. Aí ele começa, de certa forma, a comparar a sua vida com a vida daquele que é pecador, daquele que está no mundo. Aí ele pensa, meu da oferta é injusto, cara, porque eu estou na casa do Senhor, eu sirvo a Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo aquilo que Deus quer, que Deus manda, eu tenho louvado a Deus, e por que minha vida está dando tudo errado, e por que eu estou passando por essa prova, por que eu estou passando por essa adversidade? Poxa, o ímpio está lá no mundo, devasso, beberrão, ele zomba da gente, zomba de Deus, e a vida dele prospera. Por que, querido? Por que ele começa a comparar o seu momento de vida com a vida do ímpio? E quase do caminho do Senhor. E mais para frente nós vamos falar dele. É interessante isso, ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um bom futuro. E tem uma história muito interessante também, que é a história de Sansão. Quem conhece a história de Sansão? É uma história bem famosa, Sansão, ele é um homem escolhido desde o ventre da mãe, ele era um nazireu dos filisteus, e Deus, ele levanta Sansão, e Sansão, querido, tinha tudo para ter um bom futuro. Só que, de certa forma, Sansão, ele atrapalha os planos de Deus. Quando Sansão, ele permite com que os desejos da sua natureza começam a se apoderar do seu coração.
sabe? Aí Sansão, ele se perde, e querido, não foi por falta de aviso, porque os pais de Sansão avisaram: olha, Sansão, tem tanta mulher da sua linhagem, do povo de Israel, que você pode namorar, que você pode casar, que você pode construir uma família, sabe? Mas Sansão, ele permite com que aquilo se apodere do seu coração, sabe? A mulher que ele queria se envolver não era da linhagem, não era para ele se envolver, e aquilo entra no coração dele, sabe? Eu imagino que Sansão, ele deve ter pensado: poxa, mas eu sou cheio do Espírito Santo, você acha que uma mulher vai me tirar da presença de Deus? Sabe? Aí Sansão começa a flertar com Dalila, sabe? E Dalila, ela foi levantada para poder destruir, para poder descobrir a força de Sansão, sabe, querido? Sansão poderia ser tudo, mas ele permite com que os desejos da sua mocidade atrapalhem o bom futuro que Deus tinha. Aí ele se perde, aí a Dalila descobre o poder de Sansão e furam os olhos dele, e ele é preso, ele vai levado como escravo, e ele passa a maior vergonha, querido. Por quê? Porque ele permitiu isso, ele estragou o bom futuro que Deus tinha para ele. Aí eu pergunto para você, querido, será que Deus, ele tinha escrito isso para a vida de Sansão? É claro que não. Deus tinha um futuro maravilhoso para Sansão. Ele era um nazireu, ele era um homem de Deus. Ele foi levantado para ser juiz de Israel, para libertar o povo de Israel. Mas ele permite, ele estraga o bom futuro que Deus tinha para ele, querido. Ele permitiu isso, não foi Deus que escreveu aquilo para a vida de Sansão. Deus tinha um futuro de glória para ele. O nome dele poderia estar escrito nos heróis da fé, mas ele se perdeu, querido, quando ele dá lado para a sua carne, quando ele começa a fletar, quando ele começa a brincar com a sua natureza. Tem outra história também na Bíblia, querido, que é a história bem famosa, a história de Saul, do rei Saul. E você conhece essa história, sabe? Deus chega para Samuel e fala: Samuel, levanta, né, um rei, porque o povo clama a mim por causa de um rei, eles querem um rei, sabe? E de repente Deus acha ali um homem bonito, forte, grande, e é Saul, querido. E Saul é levantado como um rei, sabe? Até então Deus estava dando a vitória para Saul, sabe? Deus estava dando a vitória para ele, toda a guerra que ele ia, ele era vitorioso. Só que Saul começa a desobedecer a Deus, querido, sabe? Saul, ele permite com que a soberba se apodere do seu coração. Soberba, querido, é a deidade do homem, a autossuficiência, sabe? Quando a pessoa é soberba, ela está dizendo que ela não precisa de Deus, que ela é autossuficiente para resolver os seus próprios problemas, sabe? E Saul, ele começa a permitir com que a soberba se apodere do seu coração, querido. Aí primeiro Saul, ele vai contra os amalequitas e ele destrói os amalequitas como Deus tinha mandado. Só que Saul faz algo que Deus não permitiu, que o profeta avisou os amalequitas. Ele pega o melhor do gado, o melhor da ovelha, sabe? E dá para o seu povo, coisa que não era para ele fazer, sabe? Ali Deus, ele começa a se desagradar de Saul. Aí Saul também, ele vai e oferece sacrifício, coisa que era só o sacerdote que poderia fazer. E ele estraga, querido, o bom futuro que Deus tinha preparado para ele. O final da vida de Saul foi terrível. Ele se lança numa espada porque ele está perdendo a guerra, e ele não quer cair na mão dos seus inimigos. E com que entregou ele na mão dos seus inimigos? Por quê? Porque ele desobedeceu, porque ele permitiu com que a soberba se apoderasse do seu coração. É triste ouvir essas histórias, querido, mas é a realidade. É aquilo que pode acontecer comigo e com você também. Permitir com que nós estragamos o bom futuro que Deus tem preparado, sabe? Aí voltando para Salomão, querido. Salomão aqui está dando uma palavra extraordinária para os nossos dias, extraordinária. Se você prestar atenção no texto, sabe, Salomão diz: ó, não tenha o teu coração a inveja, mas igual eu falei, poderia ser a mágoa, o rancor, a soberba. Não tenha o teu coração a cobiça, não tenha o teu coração o pecado. Antes que isso aconteça, se no temor do Senhor todos os dias, porque deveras há um bom futuro para você, e a sua esperança não vai falhar. A receita de Salomão. Aí eu te pergunto, mas pode ser que tem visitante aqui nessa noite que não entende a linguagem do Evangelho. Querido, temor ao Senhor, querido, não é ter medo de Deus, um Deus perverso, um Deus iracundo, um Deus vingativo, que está sempre pronto a usar a sua justiça e não a sua misericórdia. Deus, Ele nos ama.
sabe? Mas temor ao Senhor significa, querido, qualidade positiva de respeito, sabe? Qualidade de obediência, sabe? Qualidade de reverência. É isso, querido, que é temor ao Senhor. Temor ao Senhor do Senhor. Aí Salomão vai dizer, olha, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todos os dias. O que ele quer dizer, querido, na prática? O que seria ser no temor do Senhor todos os dias, na prática? O que é isso, ser no temor do Senhor todo dia? Você sabe o que é, querido, na prática, ser no temor do Senhor todo dia? É viver no centro da vontade de Deus todos os dias. Querido, ser no temor do Senhor todo dia é viver. Aonde que nós estamos nessa história? Será que eu e você, querido, estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Será que eu e você estamos todos os dias no centro da vontade de Deus? É para nós refletir. Onde que nós estamos em relação, querido, à sua casa? Você está no centro da vontade de Deus na sua casa? Você tem lido a palavra de Deus para seus filhos? Você tem orado com os seus filhos? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua casa? Deixar com que Deus reine todo dia. Em relação ao nosso trabalho, será que Deus está lá no nosso trabalho? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus lá onde que nós trabalhamos? Será que Deus está no centro lá onde que nós trabalhamos? Querido, na escola onde você estuda, na faculdade, será que Deus está no centro da vontade? Na sua vida, lá na faculdade? Quem você tem sido, querido, na frente das pessoas, diante de Deus? Ser no temor do Senhor todo dia é isso. Está colocar o Senhor no centro da sua vontade. Nós somos instrumento de Deus em relação ao reino de Deus, querido. Será que nós estamos permitindo Deus usar nossas vidas como Deus desejaria fosse usado? Será que nós estamos permitindo? Será que nós sabemos aquilo que Deus quer para nossas vidas? É simples, querido, é só você perguntar para Ele. Ele vai te revelar e vai te mostrar aonde que nós sonhamos, nós projetamos as nossas vidas, sabe? E nós falamos assim, está aqui Deus, abençoa. E não é bem assim, querido. Não é bem assim. A palavra de Jesus, quando Jesus fala assim, Ele fala que a passagem lá de seguir ao Senhor, agora me fugiu a memória, mas muitas vezes nós não queremos seguir a Jesus, mas nós queremos que Jesus nos siga. Então, querido, oi? Que eu ouvi uma voz aqui. Que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dEle. Isso não é ser no temor do Senhor todo dia, querido. É colocar Deus em primeiro plano todo dia. O que é ser no temor do Senhor todo dia? Você quer ter um bom futuro? É desviar do mal todo dia. Desviar-se do mal. Se desviar do mal todo dia, querido. E por que, querido, que você está indo ao encontro do mal, muitas vezes ao encontro dessa mulher, que ela não quer nada com você, que está querendo destruir a sua casa, que está querendo destruir a sua família, usar a sua vida? Por que você, querida, que está ao encontro do mal desse homem, que você sabe que ele quer só usar a sua vida, e não quer nada com você, quer destruir a sua casa, a sua vida? Se desvia disso, meu querido. Eu nem ia falar esse negócio, mas veio aqui. Se desvia disso. Qual é o mal, querido, que nós temos que se desviar para receber esse bom futuro que Deus tem preparado? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, orando e preparando essa palavra? Olha o mal que eu preciso aqui, ó, se desviar. Isso aqui, ó, que está no celular, sabe? Eu poderia estar orando, eu poderia estar buscando a Deus, mas eu estou perdendo tempo, mas eu estou ali, sabe? O Espírito Santo está falando, Fernando, toma juízo, não é bem por aí, larga esse celular. Eu não tenho vergonha de falar, não, querido. Eu não estou aqui passando um atestado de santo para você, não. Eu também erro. Você acha que essa palavra não falou no meu coração? Qual é o mal, querido, que nós precisamos se desviar? Será que é a pornografia? Que está roubando o céu? Será que é a pornografia? Será que o mal que está nos roubando de Deus é o vício? Os vícios? Qual é o mal, querido? Reflita nisso. Quer ter um bom futuro? É igual
A história de Jó, quem conhece a história de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era reto, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele se desviava do mal. É o grande segredo de Jó, né? E nós temos que se desviar, queridos, se nós queremos ter um dia de ter uma vida íntegra, todos os dias. Vida íntegra. Comprou, meu querido, paga. Deu a palavra, cumpra. Para de mentira. Para de ficar enganando as pessoas. Querido, a nossa integridade revela o caráter de Cristo, querido. Nós, como povo de Deus, nós temos que refletir o caráter de Jesus Cristo. Querido, sério mesmo, eu queria entender como é que tem crente, como é que tem homem de Deus, mulher de Deus, vai ter o dinheiro para pagar e mesmo assim passa. Eu queria entender, querido, como é que tem crente que compra um produto sabendo que não vai ter o dinheiro para pagar. Esses dias eu estava conversando, viu o irmão Otair ali? Eu estava conversando com o irmão Otair na cela, né? Ele tem uma empresa, ele distribui cosméticos, coisas de cabelo, né? Nas cidades. Aí eu estava conversando com ele, irmão, que legal o seu trabalho e tal. Ele, irmão, estou bem chateado. Eu falei, mas por quê, irmão, Otair? Ele falou, cara, se você soubesse o tanto de calote que eu tenho tomado, cara, e pior que o povo é crente. Eu falei, como é que é? Ele cheque sem fundo, que é crente. Se você soubesse tanto de gente que fica me dando calote. Sabe, eu vou para receber, não tem dinheiro, passa tal dia, sabe, fazendo de bobo, passando papel de palhaço. Povo de Deus. Querido, qual é o nível, qual é o nosso caráter diante de Deus? Eu creio, eu estou falando assim, querido, mas eu não estou apontando, não estou te acusando de nada. Eu estou falando aqui, querido, uma palavra para poder te confrontar e despertar você. Eu não estou falando que você faz isso, mas é algo, querido, que é para nos despertar. Integridade. Sabe, que ser verdadeiro, ser justo. Você sabe também uma coisa, querido, que eu estava meditando que é muito errado. É quando, eu já fiz muito isso, quando o crente compra produto pirata. Você sabia que isso é errado? Compra produto pirata, cara. João, crente comprando produto pirata. Isso é errado, sabe por quê? Porque, querido, a pirataria é uma máfia. Você sabia disso? A máfia da pirataria. Sabe, ali está envolvido, querido, quando nós compramos produteando, querido, a sonegação de imposto. Nós estamos financiando o trabalho escravo. Sabe? Comprei aqui uma bolsa da Louis Vuitton. Louis Vuitton, olha que coisa chique, sabe? Da Louis Vuitton. Ou da, como é que é o nome? Gucci, né? Que é bem chique, cara. Gucci, Gucci. Comprei aqui a bolsa da Gucci, da Louis Vuitton. Sabe, rapaz, uma bolsa dessa original, ela vai custar ali de 6 a 5 mil dólares, ou transferindo em reais, mais, então vou, sabe, aí a mulher vê assim, poxa, mas que bolsa linda que você comprou, olha, da Louis Vuitton, que bolsa linda, rapaz, isso deve ter custado uma fortuna, hein, mulher, nada, paguei 30 mil, não, 30 reais, comprei na 25 de março, trintinha. Pecado, querido. Isso nos afasta do mal. Fiz igualzinho. Eu estou aqui brincando com você, mas o negócio é sério. Se você não pode usar um Nike de primeira geração, usa aí um All-Star, né? Que é Olímpicos, que é top também, né? E eu já fiz muito isso. Rapaz, o que eu já comprei de CD pirata, meu irmão? O que eu já comprei, e eu gostava dessas bugigangas. Tá barato, eu vou comprar o original para quê? Mas é pecado. Isso, querido, está afastando a nossa vida da vida de Deus. Isso está estragando o bom futuro que Deus tem preparado para nós. Deus está falando aqui, querido. Ter uma vida no pecado, todo dia. Em Romanos 6:11 vai dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, mas debaixo da graça de Deus. Querido, o pecado atrapalha os planos de Deus para nossas vidas. O pecado destrói os planos de Deus. Às vezes Deus escreveu algo tão maravilhoso para a sua vida, querido, e você começa a destruir isso através do pecado. Sabe, uma vez, aquele dia que eu preguei aqui,
eu falei que há uma diferença muito grande de a pessoa que pratica o pecado daquela que peca. Há uma diferença, eu já expliquei isso aqui. A diferença é, querido, que eu e você oramos, pedimos perdão a Deus, mas agora há uma diferença entre a pessoa que vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado, querido, é destruição. O que é ser no temor do Senhor todo dia, para que nós possamos ter um bom futuro? É ter comunhão com os irmãos todo dia. Comunhão com os irmãos todo dia, querido. Em 1 João 4:20 vai dizer: se você não ama o seu irmão que você vê, querido, como é que você pode amar a Deus? Tem gente na igreja que não fala com outro irmão. Eu queria entender esse negócio, por causa de picuinha, por causa de briga, de birra. Está perdendo um bom futuro, querido. Como é que tem Deus, como é que tem gente que está na mesma igreja e não fala com o teu irmão, se desvia, xinga, sabe? Começa a difamar. Eu queria entender, querido, como é que tem pastor, eu fiquei sabendo uma história uma vez, como é que tem pastor que mora na mesma cidade que não fala com outro pastor? Cara, sinceramente, eu queria entender esse negócio. Se o pastor sabe, lá no céu, querido, não vai ter repartições de parede termoacústicas, porque se o irmão da rua B se encontrar com o irmão da rua C, o pau vai quebrar na rua de ouro. Não tem, meu irmão, esse negócio. Todo mundo vai para o mesmo céu. Não tem esse negócio. Nós temos que ter comunhão, porque, querido, a comunhão dos irmãos é onde a bênção de Deus está. Deus, Ele habita na comunhão dos crentes, dos irmãos. Que coisa mais vergonhosa, querido, isso. Sabe? Isso que acontece. Uma vez eu fiquei, certa vez, irado com um amigo meu aqui da igreja. Só que eu falei, cara, esse negócio está errado. Esse negócio está me perturbando. Está me tirando a paz, está me tirando dos caminhos do Senhor. Eu cheguei até nele e falei, meu irmão, o negócio é o seguinte. Vamos conversar, cara, que aquele dia você fez um negócio que eu não gostei. Eu não sei se você fez de propósito. Nós jogando bola aqui, ó. Aqui tinha um campinho de bola 15 anos atrás. Aí eu cheguei e me consertei com esse irmão. É primo da Tati, eu vou falar logo. Eu cheguei e falei, Giovanni, é o seguinte, cara, me perdoa, nós quase saímos na pancada aqui, ó. E eu orgulhoso, sabe? Eu falei, rapaz, eu não vou dar a mão para esse cara mais não. E eu comecei a desviar dele na igreja. E ele sentava e virava bar, me perturbar, me encher, sabe? Aí eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou me consertar logo com esse cara. Eu não queria não. Mas eu cheguei nele e falei, Giovanni, vamos se consertar, cara. Cara, nós chorou, nós se abraçou. Deus está nesse lugar, querido. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Pode parecer algo tão bobo, mas isso nos rouba, sabe, o bom futuro que Deus tem preparado. Isso nos tira da presença de Deus. Onde que eu estou aqui, tá? O que é, querido? Ser no temor do Senhor todo dia. Para que nós possamos ter um bom futuro, é ter comunhão com Deus todos os dias. Comunhão com Deus, querido. Comunhão com Deus é todo dia. Se nós queremos ter um bom futuro, que Deus prepare um bom futuro para você, que Ele já preparou, é ter comunhão com Ele. É todo dia, através da palavra, através da oração. Sabe, tem tanta história na Bíblia que eu fico refletindo. Rapaz, como eu queria ter a comunhão que Moisés tinha com Deus. Em Números 12, tem uma história interessantíssima. Uma vez Moisés, querido, ele toma uma decisão pessoal, sabe, e Moisés, ele toma uma mulher etíope para casar com ela. Só que Arão e Miriam ficaram irritados com a decisão de Moisés. Aí eles começaram, eles dois, irmãos de Moisés, começaram a criticar Moisés. Vem cá, quem Moisés pensa que é? Quem ele pensa que é para casar com qualquer uma? Se Moisés fala com Deus, nós também falamos com Deus. E Miriam, querida, era a profetisa do arraial. Sabe, só que nessa história Deus ouviu a conversa. Jeová ouviu. Aí Deus marca uma reunião entre família, chama Moisés, Arão e Miriam, para bater um papo. Vamos lá para a tenda da congregação que eu quero falar com vocês. Aí chegando lá, Deus, e lá nessa nuvem, querido, Deus fala, Arão, Miriam. Ai, pois não, Senhor. Se tiver profeta em Israel, já de cara Deus descredencia Miriam.
que ela era profetisa. Olha, se tiver profeta em Israel, eu falo com esse profeta através de sonhos e visões. Agora, com o meu servo Moisés, eu falo, ó, face a face, tete a tete. E vocês ousaram, e Arão correu para os pés de Moisés para Deus não, sabe, para não prejudicar ele também, para não matar ele. Querido, olha só a experiência de Moisés com Deus, olha só a intimidade de Moisés com Deus. Como isso é tremendo, como eu queria ter isso. É através da oração, querido, através da busca, da renúncia. Se você quer ter um bom futuro, então, querido, seja íntimo de Deus. Tem uma história também que é tremenda. Esses dias eu estava lendo Gênesis, né, que nós voltamos a ler toda a Bíblia. Cara, é uma história fantástica. Aí diz lá em Gênesis, o tomara para si. Você sabe o que aconteceu, querido? Cara, a intimidade de Enoque com Deus era tão profunda, era tão tremenda, que Deus chega para Enoque e diz assim, ó, Enoque, você não quer ir morar lá em casa não, velho? Vamos lá para casa. Aí Enoque diz para Deus, eu estou conjecturando. Enoque diz para Deus, mas Deus, eu ainda nem morri, mas não tem problema não. Eu posso arrebatar você também. Querido, a intimidade de Enoque com Deus era tão profunda, era tão íntimo com Deus, que Deus o tomara para si. Deus, ele arrancou... Quer ser ou não quer? No temor do Senhor todo dia? Glória a Deus. Gênesis 5:24, a história de Enoque. Tá, querido. Tudo isso que eu falei, você está meditando aí, como um salmista do Salmo 73. Você deve estar pensando aí, poxa, Fernandinho, mas tudo que você falou, cara, eu tenho praticado. Eu tenho vivido nos caminhos do Senhor, sabe? Eu tenho me desviado do mal. Sabe, Fernando, eu tenho me desviado do pecado, eu tenho colocado Deus no centro da vontade, sabe? Eu tenho, de uma certa forma, tido intimidade com Deus, com os meus irmãos. Por que é que eu estou passando por tanta prova? Por que é que eu estou passando por tanta luta, por tanta adversidade? Parece que o negócio não tem fim. É o que o salmista estava falando com Deus. E ele começa, sabe, dentro de si, se perguntar por quê? Você sabe por quê, querido? Porque Deus, querido, está nos forjando para você. Você sabe por que tanta luta, por que tanta prova? É porque Deus está nos estruturando. Agora eu te pergunto, será que se Deus já tem algo escrito ao nosso respeito, Ele vai entregar de bandeja? Claro que não, querido, nós vamos desperdiçar. É igual aquelas criancinhas ricas, mimadas, sabe que o pai dá tudo, nunca dá valor em nada. Sabe, e Deus tem que nos preparar para o bom futuro que Ele tem preparado para mim e para você, querido. Quem conhece, querido, a história de José? José era um adolescente, sabe, mimadinho do papai, caçulinha, para ele tudo era especial, túnica especial, roupa especial. Aí José tem um sonho. Aí nesse sonho Deus revela para José que Deus tem um bom futuro para a vida de José, que 11 feixes se dobrariam aos pés de José. E José pega e conta esse sonho para os seus irmãos, que já tinham inveja dele. Ah, José, mas ainda não está na hora, José. Primeiro eu vou ter que forjar você, José. Primeiro José, do nada, querido, José é vendido como escravo. Ele vai para a cisterna, seus irmãos não mata, vende José como escravo, e José vai para a casa de um homem chamado Potifar. Potifar era um guarda real, né, de Faraó. E lá, querido, na casa de Potifar, sabe, Deus começa a trabalhar na vida de José. Deus começa a preparar José a administrar riqueza. Tudo quanto Deus estava preparando José para o bom futuro, e estava ensinando José a administrar riqueza. Aí no longo da história, José, temente a Deus, firme com Deus, de repente ele cai numa cilada, sabe, e a mulher de Potifar bota o olho em José e quer agarrar José, e José vai preso. E lá na cadeia, querido, Deus começa a ensinar José a administrar escassez. Primeiro Deus ensina José a administrar riqueza, e depois Deus vai ensinar José a administrar escassez. Sai de dentro da cadeia para ser o governador do maior império do mundo na época. Era Faraó, José e o resto. Por quê? Porque José, querido, era temente a Deus. Você sabe o que me chama a atenção nesses textos, nessa história, Sandro?
É que José, Sandro, um adolescente, ele não blasfemou, sabe? Ele não ficou rebeldinho. Eu vou me rebelar, sabe? Pisou na unha, eu estou rebelde, também não vou mais na igreja. Firme, rapaz, vou me rebelar contra Deus, coisa que não tem nada a ver. José, querido, ficou firme. Rapaz, você já pensou um negócio desse? Um adolescente arrancado do pai e da mãe e vendido como escravo? Meu irmão, José tinha tudo para ter um surto psicótico. É isso, né, Gisele? Eu não sei falar direito, me perdoe. Um surto psicótico. Por quê? Porque de repente está tudo bem, e de repente o cara é vendido como escravo, como assim? E ele não blasfema contra Deus, sabe? Ele não se desvia do caminho do Senhor. E José ficou firme. E José, ele não se vinga dos seus irmãos. José, ele abraça seus irmãos. Olha aqui, meus irmãos amados, eu vou sustentar vocês. Por quê? Porque Deus tem um bom futuro para a gente. Vocês estão aqui, eu sou governador, é eu que mando nesse negócio aqui, ó, e vocês estão comigo. Vai buscar o pai e a mãe. Porque Deus, querido, tinha um bom futuro para José. E eu declaro que Deus tem um bom futuro para você também. Oh Deus poderoso. Oh Deus poderoso. Eu escrevi algo aqui que eu pesquisei, olha só. Deus muitas vezes nos leva às necessidades extremas para nos levar, querido, a lugares mais altos e lugares mais profundos. Deus, Ele nos leva às necessidades extremas para que Ele possa nos arrancar de lá, para que nós possamos ser mais fortes, e lugares que Ele ainda não mostrou para nós, que são lugares mais profundos. A história de Davi, querido, é uma história linda também, sabe? Davi, ele é ungido rei de Israel. Ruim, meu irmão, também. Você acha, querido, que Davi foi direto para o trono? É ruim, meu irmão. Por quê? Porque Deus ainda tinha que estruturar a vida de Davi. Querido, Davi, ele vai ter que aprender a lidar com o urso, com o leão. Davi, ele vai ter que aprender a vencer gigantes. Davi, querido, ele foge de Saul durante 10 anos, uma perseguição implacável, Saul querendo matar Davi. Sabe por quê? Porque Deus estava treinando Davi para o bom futuro. Vir no trono, ele ia estragar os planos de Deus. Deus prepara Davi, ele vai para a caverna de Adulão. Ele começa a comandar 40 loucos e aloprados, para se tornar o comandante do maior exército de Israel. Deus estava treinando Davi, querido, para que Davi pudesse romper, para que Davi pudesse ser o rei mais glorioso de Israel. E Davi foi. Sabe, Davi passou fome para ser o rei mais humano da terra. Ele come o pão da proposição, ele passa fome, ele sofre frio, calor. Davi, lá em Israel, a bandeira de Israel tem a estrela. Sabe o que é aquela estrela? É a estrela de Davi. Querido, em Israel, Davi, ele é mais ungido, Sandro, do que Deus. Por quê? Porque Davi permitiu com que Deus moldasse a sua vida. Será que eu e você estamos permitindo que Deus nos molde para o bom futuro que Ele tem preparado? Qualquer coisinha, querido, qualquer coisinha que acontece pode nos arrancar da presença de Deus, o bom futuro que Ele tem. Mas não é bem por aí. Deus está treinando você, Deus está preparando você para o bom futuro que Ele tem preparado. Uma história linda também, querido, é a história de Daniel. Eu também fico fascinado com a história de Daniel. Daniel é jogado, querido, na cova dos leões. Rapaz, o lugar mais profundo, querido, da adversidade. Você já pensou um negócio desse? Imagina assim que José começa o céu. Ali na cova dos leões, eu imagino assim que José começa a orar com Deus. Fala, Jeová, não deixa esse leão abrir a boca não, Jeová. Calma, meu filho, que eu estou preparando um bom futuro para você. Eu tenho algo extraordinário para a tua vida, mas primeiro eu vou ter que treinar você, e fazer a minha vontade muitas vezes vai te levar às covas de leões. Muitas vezes fazer a minha vontade, querido, vai nos levar, sabe, às necessidades. Mas Deus, querido, estava com Daniel, a Babilônia, isso, para governar a Babilônia. Sabe, ele era governador de algumas cidades, mas ele sai lá como o governador maior, sabe, como imperador da Babilônia. Querido, até Jesus sofreu.
Até Jesus, querido, sofreu. Sabe, Jesus também passou por lutas, também passou por perseguição. Jesus passou por calúnia. Por Jesus, querido, em Filipenses 2, 6, 11, Jesus em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, e tomando forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado-se em forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Sabe, Jesus, no Getsemane, Jesus, ele fala para Deus: Deus, passa de mim esse cálice. Jesus, ele suou sangue por causa da angústia da morte. Mas Jesus, ele estava com Deus, querido. Sabe, e agora Jesus vai para a morte, confronto com a morte, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, querido. E agora, querido, começa a subida, porque Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o meu, querido. Eu quero declarar aqui nessa noite, querido, você pode se colocar de pé. Ô Mailton, o louvor pode cantar essa última música. Eu nem combinei nada com o Mailton, nem combinei nada com o louvor, mas a música que eles cantaram no final falou o que eu queria pregar. Nós passamos por luta, por adversidades, querido, sabe? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um bom futuro para você. Paulo vai dizer assim, ó: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparadas com firme. Em nós há de ser revelada. Deus tem um bom futuro para você, querido. Aguenta firme, querido. Seja fiel a Deus. Sabe que Deus já escreveu o teu nome no livro da vida. Deus tem um bom futuro e nessa noite nós podemos orar, querido. Feche seus olhos. Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, querido. Sabe, Deus tinha colocado algo a esse respeito para que eu pregasse nessa noite. Querido, Deus tem um bom futuro para você. Sabe, você é a coroa da criação de Deus. Nos valeu a pena os que nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos esse bom futuro que Deus tem preparado. Sabe, querido, qual é esse bom futuro? Esse bom futuro não é só aqui nessa terra, mas esse bom futuro é a eternidade. Jesus veio para nos dar a eternidade. Esse bom futuro que eu declaro para você nessa noite, querido, é vida no céu com Deus. É tudo aquilo que Ele preparou, que Ele fez por mim e por você. Oh, aleluias. Nessa noite nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos, ó Pai, um bom futuro para nossas vidas, ó Deus, para a nossa casa, para nossos familiares. Nós queremos ser, Pai, um instrumento nas suas mãos, Pai, não só para nós, Pai, mas esse bom futuro para essa humanidade que está perdida, que está corrompida, Pai. Ó Deus, nos transforma a cada dia, Paizinho. Pai, nos leva, Senhor, a lugares altos, Pai, mesmo que nós passamos por luta, por adversidade, por provação, mas se eu possa, Deus, nos levar a lugares altos, Senhor. Oh, aleluia, santo. Começa a declarar, querido, que você quer esse bom futuro para a tua vida. Começa a declarar, querido, que por mais que você passe por lutas e adversidade, assim como Jesus passou, assim como Daniel passou, assim como José passou, assim, querido, como Jó passou, mas Deus é contigo, querido. Ele não te abandona, Ele pega você pelas mãos, Ele te levanta, Ele levanta o abatido, Ele levanta o ferido, Ele nos esconde embaixo da sombra de suas asas. Oh, xaramandarabacere candaramas. Vem pela manhã. Eu também creio. Eu também creio. Choro dura uma noite, mas a alegria Aleluia! vem pela manhã. Ela vem sim, querido, ela vem sim. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia. Será que você pode se alegrar no Senhor nessa noite? Oh, aleluia! Ele está aqui nessa noite, querido. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, querido, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare! E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, chorarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Será que nós podemos alegrar na presença de Deus, querido? Esse Deus que nos guarda, que nos protege, é esse Deus, querido, que nos sustenta, é esse Deus que nos livra, sabe, da cova de leões, é esse Deus que nos faz vencer gigante, é esse Deus que mesmo perseguido nós temos a vitória, porque nós confiamos nele. Oh, xaramandarabacere cantaramas. Oh, aleluia, Deus, santo é o teu nome, Pai. Obrigado por essas vidas que estão aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por aquele que entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que alguma coisa o Senhor falou no coração daquele que entrou aqui. Pai, que essa palavra possa produzir frutos, ó Deus. E que a cada dia, Pai, nós possamos colocar o Senhor no centro da vontade. Que a cada dia, Pai, nós possamos ser no seu temor todo dia. Oh, aleluias. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ah, querido, como é bom, sabe, nós estarmos na presença desse Deus. Sabe, muitas vezes nós somos afligidos mesmo, mas nós guarda. Uma vez, querido, esses dias atrás, eu e minha esposa, nós indo para Sinop, nós capotamos o nosso carro, sabe, o carro deu 2 capotadas, mas ali eu vi a mão de Deus nos guardando. A mão de Deus estava com nós naquele dia, querido. Nós ia bater de frente com a carreta, mas de repente a outra carreta nos tira da estrada e o carro capota, mas Deus nos guarda, nos livra da morte. Ele tem um bom futuro para você. Aleluia! Querido, aplauda esse Deus. Aleluia! Aleluia! Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Santo é algo tão maravilhoso que não dá nem vontade de ir embora, sabe? A presença dele é essa presença maravilhosa, querido. Que essa presença possa nos acompanhar todos os dias. E lembre-se, querido, não entristeça o Espírito Santo. Fica firme, querido. Sabe, é difícil. Quem falou para você que servir a Jesus é fácil? Sabe, se fosse fácil, querido, o mundo inteiro servia. Mas servir a Deus não é para qualquer um, sabe? Servir a Deus é quem tem amor no coração de verdade, sabe? Deus tem um bom futuro para você, Douglas. Aleluia. É para me encerrar? É para fazer o quê? Vem. Estenda sua mão assim, querido. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter um bom futuro, que o inimigo não vai arrancar você da presença de Deus, porque vai se cumprir o bom futuro que Deus preparou para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Que portas, que tenham uma boa semana abençoada, que Deus possa derramar, abrir as portas, que Deus possa te proteger e te guardar, em nome de Jesus. Estamos encerrados, amém? Ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.